Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um número de League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Nosso penúltimo programa do ano. Resumão completar a saída J1, J2, J3, JFL, os campeões, pessoal do playoff e tudo mais. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Fowler na apresentação. Comentários das lendas, Mr. Thiago Bom Tempo e Mr. Thiago Henrique Cruz. Galerinha, começando já o programa falando do campeão Viseu Kobe, isso aí, bicampeonato do Kobe 2023-2024. Ainda de quebra, a equipe também venceu a Copa do Imperador. E eu quero saber da opinião dos nossos especialistas aqui. O título foi mais do que merecido, Mr. Thiago Bom Tempo. Tudo bem com você, queridão? Konnichiwa, olá todo mundo. Pois é, o título do Viseu Kobe dá pra dizer sim que foi merecido, mas contou com um pouco de sorte, né? Porque não é sempre que um time que tá prestes a ser campeão, como foi o caso do Sanfrecce Hiroshima, o Sanfrecce Hiroshima que tava prestes, né? Tava com o título na mão e tropeçou tantas vezes na última rodada, né? Uma coisa meio rara de acontecer. Então o Viseu Kobe teve um pouco de sorte, né? Por causa disso. O Viseu Kobe ficou só 6 rodadas no total como líder do campeonato, incluindo a última rodada. Mas era aquele time que estava sempre ali, né? O ano todo entre os 3, 4, 5 primeiros no máximo. O que eu acho é que a experiência fez a diferença em favor do Viseu Kobe, porque o Sanfrecce tinha mais conjunto, o Viseu tinha melhores individualidades, eu diria, e pesou a experiência dessas individualidades, principalmente da dupla Osako e Muto. O Osako que foi o grande destaque, né, da campanha do ano passado, e nesse ano o Muto com um pouco mais de destaque que o Osako. O Gotoku Sakai também, o Rotaro Yamaguchi nem tanto, esse ano ele teve uma participação mais limitada, mas você ter como pilares do time esses jogadores veteranos com experiência de seleção, experiência de Europa, mais acostumados à pressão de jogar em alto nível, é o diferencial, né, desse time. E também a continuidade do projeto com o técnico Yoshida também foi uma coisa que deu muito certo. O Yoshida que bancou o time jogar dessa forma, o Yoshida que bancou tirar aquela chamada barcelonização, né, entre aspas, do Viseu Kobe, trocou por um estilo de jogo mais direto, e a gente também viu muitos jogadores evoluindo, né, como o goleiro Maekawa, a dupla de zaga, o Yamakawa, o Matheus Tuller, os dois fizeram um campeonato impecável, também o volante, o Ihara, jogadores mais jovens como o Miyashiro, Daiju Sasaki, todos contribuíram bastante nessa campanha do Viseu Kobe, mas principalmente o Osako e o Muto. Maravilha, Bom Tempo. Thiagão, segue a linha aí de raciocínio do Bom Tempo? Com certeza. Foi um campeonato muito interessante. 3 equipes chegando na grande final com chance de título. Um campeonato que durante um certo momento foi até difícil de entender quem que seria campeão, né? Então, o improvável Matias Zélvia, depois esse fortalecimento, né, de Sanfrecce Hiroshima, que fez um excelente segundo turno, apesar, né, do final das últimas 5 rodadas, né, começaram a oscilar bastante. Falamos isso, inclusive, no último podcast, né, que talvez essa última rodada que que o Hiroshima teria que vencer a equipe do Gamba Osaka, o Gamba Osaka jogando dentro de casa, é um adversário que sempre acaba tendo embates muito interessantes, né, quando essas duas equipes se enfrentam, mas não era esse jogo, né, que a equipe do Sanfrecce Hiroshima, se perdesse, seria a causa da perda do título, né, mas sim, derrotas para Kyoto, derrotas para Shinobio Omari, que são equipes, claro, que tem são 3 equipes tradicionais do futebol japonês, são equipes que também precisavam de pontos, então precisavam ganhar suas partidas, mas esses tropeços foram que acabaram tirando esse título do Sanfrecce Hiroshima, e no final prevaleceu a equipe que foi mais constante, né? Até ouvindo o Bom Tempo falar sobre essa questão de talvez o elenco do Hiroshima fosse o elenco mais completo, mas o individualismo, né, e também o coletivo da equipe do Kobe fez muita diferença, inclusive no último jogo, né, que talvez a gente comente um pouco mais, mas quem assistiu, ouviu os melhores momentos, não vai assustar quando a gente falar que foi um jogo onde o Viseu Kobe
trabalhou tranquilamente o jogo todo. Aqui o Tinombel Mari, para não dizer que não teve quase nenhuma, teve pouquíssimas chances de fazer alguma coisa durante a partida, então foi um jogo muito pautado para como a equipe do Vissel Kobe queria jogar o seu jogo, e aí, como eu já conseguiu 3 gols no primeiro tempo, matando basicamente a partida, jogando muito bem, interessantíssimo como essa equipe do Vissel Kobe tem condições de manter a posse de bola, inclusive eu falei 3 gols, mas o primeiro acabou sendo anulado, né? Teve um gol do Miyashiro que foi anulado, depois saiu o gol do Miyashiro aos 26 minutos, depois teve o gol do Muto com a assistência primordial da Ju Sasaki, um jogador que eu acho muito interessante, apesar de vários momentos oscilar muito, e no final o Ogihara, aos 30 minutos, deu números finais da partida, e o que consagrou o Kobe bicampeão da J-League, um trabalho que começou com algumas incógnitas, mas com grandes nomes do futebol internacional, desses grandes veteranos que vieram para o Japão, e agora deu continuidade a essa parte 2, né, desse investimento da Rakuten junto com o Vissel Kobe, e os frutos são mais do que notáveis, né, bicampeão da J-League, bicampeão da Copa do Imperador, então realmente títulos muito importantes em um curto espaço de tempo, considerado para o futebol, e esse título ficou realmente muito bem colocado na prateleira da equipe de Kobe. Falando um pouco do Sanfrecce de Hiroshima de volta, galerinha, parece que o fantasma de 2013 se reverteu, né? Lembrando que o Marinos tinha tudo para ser campeão em 2013, e da mesma forma o Sanfrecce de Hiroshima aproveitou a reta final, tirou os pontos de diferença do campeão, só que desta vez quem vacilou foi o Hiroshima e o campeão foi a equipe do Kobe, né? Falando de uma equipe que conseguiu, apesar de um ano que tinha tudo para ser desastroso, conseguiu uma vaguinha, uma competição internacional, foi o Gamba Osaka, né? Que tirou aí o título do Hiroshima, venceu em casa, venceu bem aí pelo placar 3-1, e de quebra vai jogar a CL2 temporada que vem, Mr. Thiago Cruz. Dos males o menor, né? A previsão de que seria um desastre essa temporada, bem no fim, uma quarta e com competição internacional na próxima temporada. Com certeza a equipe do Gamba Osaka fez um campeonato muito acima do que muito se esperava. Uma equipe que evoluiu bastante durante a competição. Não é a primeira vez que a equipe do Gamba Osaka consegue essa proeza positiva. É uma equipe que evoluiu bastante, que mostra, né, até com uma certa facilidade, né, de você entender o quanto essa equipe consegue evoluir. Tem lá seus defeitos, é claro, mas a parte final do Campeonato do Gamba Osaka, o segundo turno também, para mim, foi bem primordial, né? A equipe do Gamba consegue uma versatilidade que em alguns anos não tinha, principalmente na questão do meio-campo. Ainda é uma equipe que relativamente comete algumas falhas, mas defensivamente a equipe do Gamba melhorou muito, né? Melhorou muito mesmo. Inclusive melhorou tanto ao ponto de ser a segunda melhor defesa do campeonato, né, tomando apenas 35 gols. A melhor defesa do campeonato foi, né, a do Matida Selva, né, com 34. E essa evolução do Gamba de trás para frente resultou e realmente nessa belíssima colocação dos últimos 5 jogos, venceu os 4 últimos confrontos. Né, então, não foi por acaso que o Gamba consegue terminar o campeonato em quarto. O investimento ainda não é talvez o mais esperado, ainda tem bastante pé no chão dos investimentos da equipe do Gamba Osaka, vai muito para esse mercado ainda alternativo. Isso mostra que a equipe talvez não tenha toda a grana do mundo, mas o investimento bem feito vem trazendo resultados interessantes, e essa possibilidade, né, da próxima temporada de jogar a Champions Asiática 2 é um belíssimo prêmio para uma equipe que, se você parar a pensar que há 3, 4 anos atrás estava falando em reformulação, falando em futuro, né, modificação de marca para ver se revitalizasse alguma coisa fora de campo, enfim, e tudo isso dentro de campo, pelo menos a equipe do Gamba mostra assim, uma evolução muito grande, e isso é muito positivo. Comparando com o que foi ano passado, né? Aquele desastre que foi o Gamba Osaka foi uma evolução gigantesca, né? E se você olhar na
Não, né? O Gamba ficou só 2 pontos atrás do vice-campeão Sanfrecce, 6 pontos atrás do campeão Kobe, então ficou muito perto ali até de disputar o título. Em alguns momentos do campeonato, a torcida do Gamba tava até sonhando com o título, né? E essa derrapada aí do Sanfrecce no final, né? Foram 4 derrotas nas 5 rodadas finais. E aí não tem jeito, né? Tava com o título na mão, mas perder 4 jogos das 5 rodadas finais aí não tem como, né? Mas uma coisa que eu tava reparando, que eu tava pensando bastante, é que essa temporada de 2014 foi uma das mais disputadas, né? Que a gente já viu da J-League. Porque, bem, por um lado negativo, né, pelo aspecto técnico, a gente dá para dizer que caiu um pouco o nível da liga, porque a gente vê que os principais talentos estão indo embora para a Europa cada vez mais cedo, né? Por exemplo, se pegar aquele time do Kawasaki Frontale de 2020, 2021, hoje não tem nenhum time na J-League que chega perto do nível que era aquele time, né? Aquele Kawasaki fez 92 pontos em 2021, que foi uma temporada que também teve 38 rodadas. E o Viseu Kobe agora foi campeão com 72 pontos, ou seja, 20 pontos a menos que aquele time. E em 2021, o próprio Vissel Kobe fez até mais pontos, fez 73 e ficou só em terceiro lugar. Então, mesmo se comparar com quando a temporada tinha 34 rodadas, teve time que foi campeão fazendo mais do que 72 pontos. Então, o que a gente conclui com isso é que já teve campeões mais fortes e com campanhas melhores do que esse Vissel Kobe, mas, por outro lado, o campeonato fica mais balanceado, né? Fica mais competitivo quando não tem um time muito acima dos outros. E foi isso que a gente viu, com 3 times, né? Chegando na última rodada com chance de título, uma coisa que é raro de acontecer. É, realmente fazia muito tempo. Eu não lembro de cabeça o último campeonato que tinham 3, 4 concorrentes pro título, né? Geralmente é um dois e fica nisso, né? Tem toda a razão. Eu lembro que foi justamente o que o Sanfrecce ganhou. Acho que o Kashima tinha chance também na última rodada, acabou perdendo. Aí foi aquele que o Sanfrecce ganhou com comemorou com um troféu de papelão. Acho que esse um dos que eu lembro que eu acho que chegou na última rodada com 3 times, né? Com chance de título. Eu lembro daquele de 2005, né? Que era o Gamba Ah, Osaka, o foi Cereço 5. Osaka. E uma galera, né? Tava concorrendo o título. Bem no fim, foi o Gamba que saiu. Campeonato mais maluco da J-League. E só completando a informação aqui, os gols do Gamba foram marcados pelo Sakamoto, anotou 2 vezes, na Katani, e o Kato diminuiu para a equipe do Hiroshima. Falando de outro jogo, teve uma super importância na rodada que tinha briga por vagas na CL. O Kashima Antlers derrotou o Machida Zelva por 3-1, né? O Moroka e o Higuchi abriram o placar para o Kashima. O Shimoda diminuiu. O Yuma Suzuki no finalzinho fez aí o terceiro gol, né? Com a derrota, o Machida ficou na terceira colocação e vai jogar a CL. E o Kashima Antlers, apesar de ter vencido, ficou na quinta, classificou para a CL2. Lembrando que abriu 4 vagas aí no campeonato, porque o Kobe foi o campeão da Copa do Imperador, né? Então, por ele estar aí, ia terminar de qualquer forma entre os 3 primeiros, abriu essa 4ª vaga aí para a CL2. Mr. Thiago Henrique Cruz, vou começar com você agora. Matida, como a gente viu, como a gente vinha citando, realmente não teve fôlego aí na reta final do campeonato, mas foi um campeonato histórico, inesquecível aí para o Matida terminar em terceiro lugar, estreando na liga, né? Com um dos elencos não muito poderosos. Aí, claro que depois vieram os nomes importantes, mas foi assim a grande surpresa da J-League nos últimos 20 anos, assim dizer. Tirando aquele título do Rei Sol em 2011, né? Que subiu da Uhum. J2, como foi campeão seguido da J1 em 2011. Foram aí as grandes surpresas, né? De 20 anos pra cá, aí, esses 2 títulos, né? Ainda mais o Matida, né?
estreante, time novinho, torcida que tá crescendo, time que tá crescendo, faz uma campanha épica e de quebra ainda vai jogar um intercontinental, né, ano que vem. Sim, por um conto de fadas, talvez não foi o final que talvez todo mundo queria no final das contas, já que a chance de título do Matida em certo ponto foi real, né? Ainda foi um campeonato belíssimo. O Matida, se você parar a pensar, ele foi sempre nos extremos, né? Claro, ele teve talvez uma sorte de conseguir talvez ali um empréstimo de jogador que talvez fosse um pouco mais caro, mas basicamente o elenco, os reforços do elenco, na sua grande parte, foram jogadores que não estavam tendo sequência nos seus clubes ou estavam com contratos muito caros e acabou não conseguindo, né, contratos melhores com outras equipes. Então, o Matida acabou sendo uma equipe muito oportunista, né, nas janelas de transferência que teve e a formulação, que é a reformulação, não vou chamar de reformulação, mas esses jogadores que vieram para compor esse elenco e muitos que vieram para ser titulares desse elenco foram jogadores que foram muito bem colocados, né, nas posições. Não teve muitas contratações que não funcionaram. O Matida, claro, faz muito com pouco, ainda conta fora de campo com um treinador que mostra que tem sim muito da responsabilidade positiva, né, dessa equipe ter ido tão longe. O Gol Kuroda com certeza se vai se tornar na próxima temporada talvez um dos treinadores aonde a mídia vai ficar muito em cima para ver o que ele vai fazer numa próxima temporada. É muito interessante ver o esquema tático e a forma que esse Matida joga. É claro que agora fica um pouco mais manjado, todo mundo, isso vai estudando todo mundo, e agora a equipe vai ter que se reinventar. Então, o próximo passo desse Matida Zelva, eu acho que vai ser muito interessante da gente poder ver acontecer. Espero muito que aquela história que muitas vezes se repete no futebol, né, que é a equipe que vem muito rápido, acaba chamando muita atenção e não consegue manter aquilo. Em 2 temporadas tudo dissolve e a equipe acaba desaparecendo. A gente espera muito que não seja esse o caso daqui do Matías Elva, que apesar do futebol que não agrada todo mundo, né, os resultados falam por si. E nesse jogo entre o Kashima e o Matías Elva é um jogo que, pra mim, que não sou um torcedor do Kashima Antlers, pra mim foi um puta jogo do Kashima. Por mais que a gente sempre fale que o Kashima ganhando de 4 ou de 5, ou jogando bem ou jogando mal, quando não disputa o título, normalmente a torcida não gosta, né? Mas, apesar de ser uma torcida muito exigente, o que esse Kashima mostrou nessa temporada 2024, pelo menos pra mim, foi que existe esperança de uma equipe que aos poucos está se remontando, um pouco às vezes de tentativa e erro, uma diretoria que não é muito transparente no seu modo de trabalhar, tem muita reclamação sobre isso, mas o Kashima mostra que se não tem o elenco campeão, tem um caminho para se tornar campeão, um caminho para voltar a ser campeão, né? Então, é um elenco interessantíssimo, uma renovação que em muitos aspectos é muito interessante, e ainda na frente tem para mim um que é um jogador que sempre que eu tiver a oportunidade eu vou falar muito bem, que é o quanto, né, o Yuma Suzuki se entrega, né, para essa equipe. O primeiro gol logo aos 5 minutos, né, foi com o passe do Suzuki, né, pro Muroka. No segundo gol, uma jogada que chegou a não passar pelo Suzuki, mas ele estava ali rondando quando o Mura conseguiu dar o passe para o Higuchi bater muito bem e fazer o segundo gol logo aos 16. Teve o gol a diminuição, né, do placar pelo belíssimo gol do Shimoda, né? O Drecevic recebe a bola, toca para trás, o Shimoda chega batendo muito bem também na bola. E no finalzinho do primeiro tempo ainda, o Shinen dá um passe onde o Suzuki só dá uma movimentação com o corpo, passa pelo marcador, chega na cara do gol, bate. Um detalhe muito legal assim desse gol do Irmão Suzuki é da respiração, né? Como ele enchia o pulmão para dar aquele gás de correr. Então você vê que o cara tava dando o tempo todo 110% daquilo que ele tinha. É um jogador que ainda, até pela questão da idade, já é um pouco mais limitado em alguns momentos, mas de finalização, do básico, do beabá, o Yuma Suzuki para mim é disparado um dos jogadores que mais se entregam dentro do futebol japonês. E esse placar 3-1 construído na primeira etapa, para mim, mostra que o Kashima tem condições, sim, de buscar coisas maiores.
Claro que falta um pouquinho mais de investimento, falta talvez um pensamento não tanto a longo prazo, mas algumas contratações mais pontuais para a próxima temporada, para fazer com que esse equipe do Kashima volte a parar de bater na trave e comece finalmente a disputar o título, né? Já que a base está aí, né? Só falta talvez um investimento um pouquinho maior. E quando se fala em investimento um pouco maior e Kashima Antlers, aí a gente volta no assunto da diretoria, que é sempre um problema, investimentos que não vêm, promessas que são jogadas ao vento, e a torcida do Kashima termina o ano, né, com aquele leve sorriso, né? A equipe é boa, mas ainda falta aquele detalhe pra gente voltar a ser campeão. Detalhe no gol lá do Yuma Suzuki, né? Ele deixou o Gen Shoji comendo poeira, né? O Shoji que ex-jogador do Kashima, né? Foi ídolo do time do Kashima, foi um dos grandes zagueiros da história do Kashima, voltando aí pra Ibaraki como adversário e capitão, né? Inclusive do Machida Zelva. Aliás, faz uma temporada boa o Gen Shoji, mas nesse lance aí completamente batido pelo Yuma Suzuki. E esse time do Antlers, né, precisa pensar mais em. Acho que o grande problema foi o planejamento do elenco, né? Porque você não pode querer esperar que disputa o título se você não tem reserva para nenhuma posição da defesa. Você não tem zagueiro reserva, não tem lateral reserva, igual nesse jogo. Quem tava jogando lateral direita no lugar do Nono era o Kento Misao, que é volante, né? Você não tem nenhum reserva pra zaga, você só tem o Tsukui lá, que é um jovem sem experiência nenhuma, que não dá pra botar ele na fogueira ainda. Você não tem reserva pro Kokianzai na esquerda, não tem reserva pro Hayakawa no gol. No meio campo, por exemplo, quem tá jogando como volante é o Tinen, que é atacante, né? Mas é claro, né? A gente não pode deixar de falar que foi uma improvisação que funcionou muito bem. Que campeonato está fazendo o Tinen como volante? Parece que como volante ele é muito melhor do que como atacante. Eu até acho que ele vai ficar de vez nessa posição. Mas não dá pra esperar que todo improviso vai funcionar bem, igual funcionou com o Tinen agora, né? Acho que esse quinto ficou até de bom tamanho, considerando a qualidade do time do Antlers e o nível do futebol que o time vem jogando, né? E sobre o Machida Zelvia, né? Apesar de que foi o time que ficou mais tempo na liderança, né? Ficou um total de 21 rodadas na liderança, mais do que um turno inteiro. Só que o Machida não era favorito, nunca foi favorito, né? Era aquela zebra, né? Que jogava como time pequeno mesmo, aquele futebol defensivo, pragmático, de contra-ataque, um estilo que tava dando certo, porque o time mostrava que sabia se defender bem, mas o que eu acho mais bizarro é que no momento que o Matida começou a trazer reforços de peso, pensando já em conquistar o título, foi aí que o time começou a cair, porque trouxe jogadores de seleção, como o Yuki Soma, o Yuta Nakayama, até o Daiki Sugioka, que já foi de seleção, mas o Nakayama logo se machucou, o Soma e o Sugioka não conseguiram fazer muita coisa. Teve uma baita queda de rendimento do Shota Fujio também. E até o Tani, que é goleiro de seleção, andou cometendo algumas falhas. Enfim, eu acho que foi uma oscilação até normal para um time que a gente já sabia que era bom, que não ia ficar lá na parte de baixo da tabela, mas que também não era candidato ao título. Então, por isso eu acho que tem que parabenizar muito essa campanha do Matida, porque o time desempenhou muito acima do esperado, né? E era muito difícil, né? Era muito mais difícil o Matida ganhar agora do que repetir o Caxias de 2011, o Gamba de 2014, que foram os únicos times que foram campeões no mesmo ano em que voltaram da segunda divisão, né? Falando aqui dos outros resultados que não são os importantes, né? Resultados de um em especial, né? O Consadole Sapporo derrotou o Rei Sol, mesmo com a derrota, o Rei Sol manteve-se aí na J1, né? O Ural e o Albirex ficaram no 0x0, mesmo não vencendo, o Albirex também conseguiu ficar aí na J1 da temporada que vem. Toco meteu 3x0 no Cereço, Frontale 3, Avispa 1, Marino 0, Nagoya 2, Kyoto e Verde 0x0. E o jogo que sacramentou aí o rebaixamento de uma das maiores equipes do Japão, Sagatos metendo 3x0 jogando em casa no Júbilo Iwata, né? Um Júbilo que conseguiu uma reação aí no fim do campeonato, conseguiu uma vitória na rodada passada, mas dessa vez perdeu para o Lanterninha, que já não vencia há uns
300 mil anos, conseguiu vencer nas duas últimas rodadas quando já era tarde demais, já estava condenado. Mas aquela velha história, né? Morreu atirando e matou o Júbilo, os dois morreram abraçados. Aí para J2, Mr. Thiago Bom Tempo, Júbilo mal voltou e já caiu de novo. Tudo errado no planejamento? Teve aí incompetência ou foi azar mesmo na temporada? O Júbilo era aquele time que desde a nossa prévia do campeonato a gente já falava que era favorito a cair, né? Desde o momento em que o time subiu, já era candidato a cair de novo e depois que veio a janela e fez as contratações que não melhoraram em quase nada o time, a gente já imaginava isso, né? Muito mais do que o Consadole Sapporo ou o Sagan Tosu, que estava um pouquinho mais acima naquela zona intermediária lá com chance de queda, mas o Júbilo era aquele time que tava na cara que ia jogar só pra não cair, acabou caindo mesmo, mas foi uma temporada em que o time fez praticamente tudo errado, né? O planejamento do Júbilo foi uma tragédia. A gente via desde o início da campanha que as coisas não estavam dando certo, o time não dava sinal de melhora e foi acho que o mais esperado, né? Dos times rebaixados, o que tava mais na cara que ia cair mesmo era o Júbilo. Isso é uma coisa que nós três assinamos embaixo, né, Tiagão? Infelizmente o Júbilo jogou em todos os momentos, né, como uma equipe desesperada para não cair, né? Então você não sentia firmeza em nenhum momento, né? E nesse jogo contra o Sagantosu, a gente até falou, pô, o Júbilo tem uma possibilidade muito pequena de sobrevivência, mas vai depender de outros resultados e vai ter que vencer muito bem e começa o jogo muito nervoso, toma um gol do Togatti aos 16 minutos, aí o Marcelo Rian amplia aos 30 minutos, destrói completamente a ideia de jogo do Júbilo, que sinceramente não entendi. Né, tudo bem, o esquema tático não ia mudar, mas a equipe marcando sempre atrás do meio da linha de meio campo, não entendi o Júbilo Iwata precisando fazer resultado, jogando tão preocupado em não tomar gols, né? Toma o terceiro gol do Marcelo Rian aos 60 e tantos minutos da segunda etapa e mata o jogo, né? Então, a equipe do Sagan se despediu, né, da primeira divisão da maneira que eu imaginava, né, não vendendo fácil esses pontos. O Sagan ainda tem, inclusive, vence os últimos 2 jogos, né? Então, data para sua torcida uma esperança que essa queda para a segunda divisão com muito esforço, pode ser uma passagem curta dessa vez para a segunda divisão, mas a grande realidade é que o Sagan não terá vida fácil. E se o Sagan não terá vida fácil, eu imagino que o Júbilo também não vai ter vida fácil, até porque tem alguns jogadores que eu até acho interessante desse elenco. Eu vou ficar muito curioso em saber quem é que vai se manter, quais os contratos que vão acabar tendo modificações, quais jogadores vão ficar mais rápido, né, livres no mercado. Eu acho que das 3 equipes que caíram, o Júbilo talvez é o que tem os nomes mais interessantes para acabarem pintando em outras equipes. E agora remar tudo de novo, né? Não foi tão fácil a vida do Júbilo, né, enquanto passou na segunda divisão. E mais uma vez voltando para a segunda divisão, o Júbilo vai ter que remar tudo de novo. E eu acho que a reformulação do elenco é quase que talvez inevitável, né? Pensando a médio e longo prazo, que eu acho que o Júbilo vai voltar. Possa demorar 2, 3 temporadas, o Júbilo volta à primeira divisão. Eu acho que a estrutura do Júbilo é muito boa fora de campo, mas como vocês falaram, né, a falta, depois que conseguir subir, o mais difícil é conseguir se manter, né? E aí vai muito de você ter um planejamento muito bom fora de campo para isso poder se refletir positivamente para a equipe conseguir esse próximo passo, né, que é se manter na primeira divisão. E ficou assim a J-League, a J1 2024. Viseu Kobe campeão em primeiro, 182 pontinhos. Em segundo, Sanfrecce Hiroshima 68. 66. Em quarto, Gamba Osaka 66 também. Essas são as equipes que vão jogar os campeonatos intercontinentais. Aliás, continentais, né? Em quinto, Kashima Antlers 65. Sexto, Verde 56. Parabéns pro Verde. Fez uma campanha excelente, surpreendeu a todos. Espero que continue com essa força para 2025. Sétimo, Tóquio 54.
Aí vem a galerinha de 52 pontinhos. Oitavo Kawasaki Frontale, nono Marinos, 10º Cereço Osaka, 11º Nagoya 50, também com 50, 12º Avispinha, 13º Urawa Reds com 48, essa temporada deu uma de galo na parte 14º Kyoto com 47, 15º Belmari 45, escapou o Belmari, 16º Albirex 42 e o Reisson em 17º com 41. Equipes que jogarão a J2 ano que vem rebaixadas: 18º Jubiluata 38, 19º Consador Sapporo 37, na lanterninha Sagatoso apenas 35 pontinhos. O artilheiro da competição foi o nosso querido, nosso amigão, nosso xará Mr. Anderson Lopes do Marinos com 24 gols. Demos sorte para Anderson Lopes, falei que o Hinomaru é um lugar abençoado e deu toda a sorte aí pro nosso querido Anderson, apesar de ter o mão de pântano do Thiagão aí conosco, as dicas dele não rendeu e o nosso Lopes é o artilheiro da competição. Quero falar com vocês antes de a gente ir para J2 aqui falar dos playoffs. Tem alguma observação final aí sobre essa J-League, Mr. Bom Tempo? Acho que uma coisa que vale a pena comentar aqui é que essa rodada 38, a última rodada da J1, foi a rodada com a maior média de público na história da J-League. A gente teve 5 jogos com mais de 30 mil de público. Teve o jogo do Marinos com 42 mil, teve o do Urawa com 55 mil. A média de público final do campeonato ficou acima dos 20 mil. Foi só a segunda vez na história que isso aconteceu. Depois a gente até vai fazer uma postagem nas nossas redes sociais com os números exatos de público de cada time, para quem quiser saber os detalhes. Mas 2024 foi excelente do ponto de vista de presença de torcedor no estádio, porque na J1 a gente teve na J1 a segunda maior média de público da história. Na J2 também terminou com a segunda maior média de público da história, na casa dos 7.600. E a J-Suri teve a maior média de público da história, né, da terceira divisão da J-League, que foi na casa dos 3.300. Então, como comparação, só para vocês terem uma ideia, o Japão teve mais público esse ano na segunda e na terceira divisão do que a segundona e a terceirona do Campeonato Brasileiro. Isso é sinal de que os efeitos colaterais da pandemia já acabaram totalmente, e também reflexo dos estádios novos que têm sido inaugurados pelo Japão. Praticamente todo ano tem algum estádio novo sendo inaugurado. Esse ano foi o do Hiroshima e do Nagasaki também. Uma baita coincidência, aliás, também que ambos têm a palavra paz no nome do estádio. Enfim, é bom a gente ver que o futebol está crescendo no Japão, ganhando mais popularidade até nos mercados menores, né? Nas cidades do interior, nos times pequenos da J2 e da J3. Maravilha. E você, Thiago, alguma coisinha que você queira comentar? Acho que a gente pode comentar rapidamente só que teremos o Verde, né, na próxima temporada, né? O Verde é uma das equipes que subiu e conseguiu se manter, né? Que eu acho que é interessante quanto uma equipe que volta depois de tanto tempo jogando na segunda divisão consiga se manter na primeira, e o campeonato do Verde como um todo foi muito positivo, né? Tivemos o fim, né, de uma era longa, né, dentro das equipes do futebol japonês, que é o final, né, do ciclo, né, da equipe do Kawasaki Frontale, né, não só de alguns jogadores que estão saindo, mas o próprio técnico, né, que tá de saída, né, já tinha sido anunciado já faz um tempo já, e é muito interessante ver como que vai ser, talvez, essa possibilidade de você ver uma equipe do Frontale sem o Onick, para onde que vai o Onick. Então é um treinador que a gente falou durante muitos anos aqui dentro do Hinomaru, como o que ele fez dentro da equipe do Frontale refletiu em outras equipes. Então muitas mudanças vão acabar acontecendo no próximo ano. Eu acho que essa dança das cadeiras dos jogadores, dos treinadores, pode ser uma coisa bem interessante para estar se vendo na próxima temporada, né? E para as equipes que se
que acabaram escapando por pouco, né, como o Cachorro Sol, né, a equipe do Albirex Niigata, são equipes que bateram bastante na trave, né, e também a equipe do Shonan, apesar de talvez ter sido dos últimos anos, talvez um dos anos que o Shonan menos sofreu, né, comparado com a dificuldade que foi se manter nos anos anteriores. Essas equipes já começam já a pensar em 2025 para buscar reforços, aquilo que eles conseguem no mercado, para conseguir fazer melhor um campeonato na próxima temporada. E meu último destaque, aí já não é exatamente sobre as equipes do futebol japonês, mas sobre a galera que faz toda a cobertura sobre o futebol japonês. Acho muito bacana que, inclusive, fui convidado, mas não pude estar presente, mas teve todo um mutirão aí, toda a galera que trabalha nas rádios independentes do Brasil, fazendo uma cobertura simultânea dos jogos da J-League na última rodada. Então teve 4, 5 jogos passando praticamente quase juntos, um atrás do outro, com a galera fazendo todo um trabalho bem interessante aí para levar o futebol japonês também para a galera que gosta de acompanhar por rádio. Então todo mundo que trabalha com isso está de parabéns. Teve um motim muito grande, um mutirão muito grande para a galera fazer essas últimas rodadas. Eu fui convidado, mas não pude estar presente, mas parabéns aí para todo mundo que faz da rádio também uma opção para aqueles que gostariam de acompanhar a J-League. Falando nisso, queria pedir uma desculpa especial ao nosso querido amigo aí, o Sei Rodrigues, né, que sempre me convida para fazer uns joguinhos da D-League. Eu nunca consigo participar, sempre dá algum BO, ou é jogo da seleção, ou jogo aí da D-League, não consigo, ó. Desculpa aí, meu amigo, inclusive a última vez que ele me convidou, aconteceu toda aquela coisa lá na nossa família, né? Então ficar uma desculpa sincera no ar aí, para você ser, que não é por maldade não, mas tá zicada a minha participação com você. Falando aqui da J2 agora nos playoffs, um resultado que acabou surpreendendo a mim, ao Thiago Henrique, e não sei se surpreendeu o nosso querido Bom Tempo também, que é o acesso do Fadiano Okayama, né? Derrotou por 2-0 o favoritaço Vegalta Sendai, embora a equipe do Fadiano Okayama tenha ficado praticamente o campeonato inteiro na zona do playoff ali, chegou a liderar a J2 algumas rodadas no começo do campeonato, era o adversário que era o menos favorito aí nessas equipes para o acesso, né? Mas parabéns ao Fadiano Okayama, teremos mais um estreante aí na J1 ano que vem. Espero que tenha a mesma sorte que o Matida teve nessa temporada e que colha muitos frutos do seu bom sucesso. Aliás, Bom Tempo, o Fadiano e o Matida têm uma coisa em comum, né? Equipes onde o mito do futebol australiano viu que jogou, né, nas últimas temporadas. Aí, é um bom sinal, hein? Tem isso em comum, mas acho que não tem tanta coisa em comum assim não, né? Surpreendeu, claro, né, o Fadiano Okayama conquistar esse acesso, mas nem tanto porque a gente já está acostumado a ver o time favorito raramente consegue ganhar esse playoff, né? Sempre tem surpresa nesses playoffs da J2, é muito raro o time que está em terceiro lugar, que tem a vantagem de jogar os 2 jogos em casa, conseguir a classificação, mas o Bevarin tomar logo uma goleada em casa, né, e contra o Sendai, que foi o 6º colocado, né, isso aí foi bem inesperado, e também o Okayama, porque o Monte de Yamagata estava numa sequência muito boa, né, vinha de várias vitórias consecutivas, mas enfim, na final eu acho que o Fadiano tinha vantagem de jogar em casa, né, então poderia empatar, tinha essa vantagem contra o Sendai, e o Sendai, apesar de ser um time mais experiente, né, tem muitos jogadores aí já que a gente já conhece de ver na J1, foi uma campanha em que o Sendai não chegou a chegar muito perto aí do acesso direto, né, então acabou chegando ali na última posição dos playoffs, né, tirando a vaga ali que seria do Jeff, que estava no G6 e acabou caindo na última rodada. Os 2 times, né, de campanha mais fraca, né, o 5º e o 6º, que chegaram nessa final. Achei que foi um jogo bem não tão difícil pro Okayama, que o time conseguiu se impor desde o início, conseguiu fazer um gol logo no começo do jogo, depois fez outro gol no segundo tempo, teve muitas chances de fazer até um placar maior, até o brasileiro Lucão, que entrou no segundo tempo, teve uma assistência, teve 2 bolas na trave, então
poderia ter feito um placar maior. O que me preocupa desse time do Fadiano Okayama é que é um time que ainda tem muito pouca experiência. Então a maioria dos jogadores tem pouca ou nenhuma experiência jogando na primeira divisão. Então isso aí pode pesar bastante. Até o próprio técnico, o Kiyama, aquele técnico que sempre batia na trave, né? Várias vezes que ele foi para os playoffs com vários times diferentes, inclusive até com o Okayama já tinha perdido, agora finalmente conseguiu, né, o acesso para J1. Eu acho que é muito difícil acontecer de novo o que aconteceu com o Matida, até porque o Fadiano também não tem tanto poder financeiro, né? O Matida Zélvia, bom lembrar, tem a Cyber Agent, que é uma empresa que tem muito dinheiro lá patrocinando o time, por isso que eles conseguem fazer tantas contratações, né? Os jogadores até de seleção que tem lá no Matida Zélvia. Já o Fadiano Okayama não tem essa bola toda não, então vamos ver como que eles vão se reforçar, porque o time hoje seria grande favorito a ser rebaixado de volta, né? Mas vamos ver como é que eles vão se movimentar aí no mercado, como é que eles vão montar esse time, se eles vão conseguir, né, primeiro a manutenção dos seus principais jogadores, que isso acontece muito, né, com um time esses times menores que sobem, às vezes não conseguem nem segurar alguns dos seus jogadores que já vão para outros times maiores. Então vamos ver primeiro como é que vai se portar aí nessa janela o Fadiano Okayama, e também tem aquilo de que time que entra na J1 como estreante e vindo dos playoffs ainda da J2, a maioria para ser rebaixado logo de cara, né? Foi o que aconteceu se você pegar no histórico de outros times com essa mesma trajetória do Fadiano, então foram rebaixados logo de cara. Então é um desafio muito grande que eles vão ter ano que vem, ao contrário do Matida, que já era um time que estava sobrando, né? Foi promovido como campeão, muito acima dos outros, então já era um nível de expectativa diferente. Tiagão? Isso é verdade. A equipe do Fagano Kayama vai ser literalmente um franco atirador que nem vai poder tentar atirar tanto, né? Até porque o mercado vai ser mais escasso. Tava até dando uma olhadinha aqui, a equipe do Fagano Kayama folha salarial muito modesta para os padrões, assim, não tem grandes nomes, grandes salários, tem apenas 3 estrangeiros no elenco, né? O goleiro, né? O Brodensen, que é alemão barra polonês, né? E 2 brasileiros, né? O Lucão, que o Bom Tempo falou, e o Cleison, né? Que tá machucado, inclusive perdeu aí grande parte dessa parte na temporada, volta a poder jogar só o ano que vem, o centroavante da equipe do Fagano Kayama. E o treinador da equipe do Fagano Kayama, pelo menos, já tá lá há um bom tempo, o Takashi Kiyama tá como treinador da equipe desde o começo da temporada 2022. Então é um cara que entende como funciona a equipe, moldou muito das contratações, do estilo de jogo, então vai vir com uma ideia bem consolidada de modo de jogar. É claro que da segunda divisão para a primeira o gap, né, é muito grande e a equipe vai ter que realmente reaprender, né, algumas coisas para conseguir se adaptar, mas vai ser muito legal. Acho que vai ser mais um estreante bem bacana de poder acompanhar parando a pensar que Fagano Kayama subiu sendo a segunda melhor defesa do campeonato, né, perdendo apenas para a equipe do Yokohama FC, que foi a melhor defesa, tomou apenas 27 durante a temporada regular, e o Fagiano tomou apenas 29. Então, é bacana, interessante, vamos ver o que acontece, mas realmente, né, o Fagiano já começa 2025, né, tendo um espelho, né, algo que aconteceu muito fora da curva, que foi com o Magia da Selva, mas com uma realidade muito mais pé no chão, né, porque já que sem grandes investimentos, a equipe vai ter que se virar ainda mais se quiser se manter no final de 2025 na primeira divisão. Aliás, vale mencionar uma curiosidade só sobre o Fadiano Okayama, é que é a primeira vez que vai ter um time além do Sanfrecce Hiroshima, que é da região de Chugoku, que é uma região lá do sudoeste do Japão. Até hoje, desde que criou a J-League, né, na primeira divisão, só teve o Sanfrecce Hiroshima dessa região, até por isso que o Sanfrecce não tem assim nenhum rival regional. Os times mais perto de lá são os de Kansai, né, mas não tem rivalidade tão grande assim com os de Osaka, nem com o Vissel.
Mas o Okayama, né, é a província vizinha de Hiroshima, então é a cidade grande lá, mais ou menos média, né, de médio porte, mais próxima lá de Hiroshima é Okayama, então a gente vai ter pela primeira vez, na J1 ano que vem, um derby da região de Chugoku entre Sanfrecce Hiroshima e Fadiano Okayama. E pode o time da China jogar no Japão por tempo? Nesse caso, Chugoku. nesse Chugoku pode, né? Pra quem não sabe, foi um trocadilho com China em japonês, que é Chugoku, né? Então tá aí a piadinha de tiozão do ano. E agora que chegou o Fazão na primeira divisão, o Urso que se cuide aí, porque com certeza, se perder, o Fernandinho, nosso amigo, que se cuide, que a zoação não terá fim. Aliás, papo de gordo agora. Vocês já comeram carne de fazão? Não, eu Já comeu Nunca algum vi. tempo? Nunca vi. Nossa, é gostoso, hein? Aliás, uma coisa ficou rara. Eu lembro que coisa de 20 anos atrás aqui em Curitiba tinha muito nas churrascarias aqui o tal do churrasco de fazão, mas sumiu. Mas era bem gostoso, era parecido com a carne de peru, assim. É o intermediário, assim, entre peru e pato. Não sei se vocês já comeram pato também. também não. Um bom tempo talvez, eu não. Peru já, né, no Natal. Ah, sim. Peru só, É só que Natal. aqui no sul, devido à cultura alemã, né, a gente come muito carne de pato aqui, né? É muito consumido lá nos países germânicos. Só uma curiosidade aí que... Aliás, fica a pergunta para os ouvintes. Galerinha, vocês já comeram aí carne de fazão, carne de pato, marreco, carne de javali? Fica aí a pergunta para os nossos ouvintes responderem nos comentários do YouTube. Mas sabe quem que se deu bem, Tiagão? Quem? Catalera Toyama, rapaz. Esse se deu muito bem. Contra tudo e contra todos. Empatou em casa com o Matsumoto Yamaga em um jogo muito bacana. E mais uma vez, tadinho do Matsumotinho, né, Tiagão? A gente fala que é azarado nessa vida, mas tá pra nascer um time mais azarado com o Matsumoto, né, rapaz? Sempre bate na trave, cara. Que coisa. Pois é, né? O Matsumoto ainda consegue, né, a vaga para final com empate, né, contra o Fukushima, e aí empata de novo, né, contra o Cataler Toyama e acaba a equipe do Cataler acaba conseguindo subindo, né? Então, um jogo bem interessante. Admito que esse foi muito difícil de conseguir encontrar aí nos links da vida e tal. Deu um trabalho meio complicado. Mas valeu a pena, foi um jogo bem interessante de se ver, claro, nível bem mais pé no chão, né? Duas equipes que jogam a terceira divisão inteira, né? Tem essa peculiaridade, né? Do futebol muito mais corrido em alguns certos momentos. As defesas às vezes acabam tropeçando em detalhes que você não vê na primeira divisão, mas é um futebol muito interessante de poder acompanhar, mesmo que um pouco mais longe, e bateu na trave, né? Acabou ficando pelo caminho aí a possibilidade, né, do Matsumoto voltar pelo menos na segunda divisão, mas teremos o Cataler Toyama subindo agora para J2 e mais uma equipe que eu acho que vai ter que repensar muita coisa, porque assim como o gap da segunda para primeira é muito grande, é possível se imaginar que também da terceira para a segunda também não seja muito fácil, mas ainda um acesso muito comemorado aí pela equipe do Toyama, que fez por merecer conseguir esse playoff de promoção. Azar não só do Matsumoto, mas acho que esse azar é da província de Nagano inteira, né? Porque tem um Nagano parceiro também que já bateu na trave não sei quantas vezes, nunca conseguiu subir, né? Desde que chegou na J3, parece até que eles desanimaram agora, né? Não tá nem brigando mais pelo acesso. Inclusive quase foi rebaixado esse ano, né? Ficou lá embaixo na tabela. Mas é uma pena a gente ver um time como o Matsumoto, né? Que tem uma torcida que parece que é de primeira divisão, né? E vendo os vídeos desse jogo, eu não consegui assistir, mas tem muito vídeo da torcida do Matsumoto Yamaga. E nesse jogo final dos playoffs, que era em Toyama, parecia que tinha mais torcida do Matsumoto do que do próprio Cataler Toyama, né? De tanto que
O pessoal realmente comparece, principalmente nos jogos fora de casa também. Já virou meio que uma tradição do Matsumoto Yamaga. Em jogos fora de casa, eles levarem mais torcida que o próprio time da casa. Eles já fizeram, lembro que até quando tava na J1, acho que já chegaram a fazer isso alguma vez. Mas é uma pena, né? Com uma torcida tão apaixonada, né? Parece até o Urawa, né? Da J-Suri. A gente tem o Urawa na J1, que sempre cria expectativa e acaba batendo na trave várias vezes, né? Na J2, o Jeff, né? Que sempre chega perto, chega perto, chega perto. Esse ano também, né? Perdeu a vaga nos playoffs na última rodada. Ficou o tempo todo lá no top 6. E na J-Suri agora a gente tem o Matsumoto Yamaga, que desde que caiu ainda todo ano tá aí batendo na trave. Mas por outro lado, a gente fica feliz pelo Kataler Toyama, que também estava numa situação complicada, né? O Toyama estava há 10 anos já na terceira divisão, né? Era aquele time que ficou muito tempo na J2, mas sem nunca brigar pelo acesso, de repente caiu para a terceira e passou 10 anos sem conseguir subir, agora finalmente conseguiu, né? Então, um acesso aí muito comemorado em Toyama, apesar de que é um time que ainda precisa crescer muito, né, de estrutura, de torcida, precisaria de um estádio um pouco melhor, né, o estádio deles não é lá dos melhores, mas é bom ver, né, que depois de tanto tempo, né, o time finalmente conseguiu esse acesso. E o nosso querido Yokohaminha, Thiagão? Infelizmente, não deu, né? Caiu, vai jogar o JFL temporada que vem. Pois é, né? Realmente não deu mesmo, né, pro Yokohama. Coach United colocou realmente a equipe do Yokohama para correr atrás da bola, ganhou de 2-0 e complicou completamente a possibilidade, né? Então, Coach United que a gente falou durante várias vezes, né? Olhando um pouquinho mais agora para a JFL, o quanto era uma equipe que ia para frente nos seus jogos, né? Joga um futebol muito ofensivo na tentativa e nas suas possibilidades e encontrou pelo caminho uma equipe do Yokohama que também, né, já passou por muitas temporadas no final da tabela, uma equipe que o investimento obviamente não o seu ponto mais forte e acaba agora sendo rebaixado para a JFL. Sinceramente, eu não sei dizer até que ponto isso é de todo ruim, né, porque já teve temporadas onde a equipe de Yokohama sim, sim, com certeza. Muitos anos a equipe praticamente jogava por jogar, né? Não sem competitividade nenhuma, né? Teve temporadas que a gente falou, nossa, passou 15 rodadas e a equipe não conseguiu uma vitória direito, né? Ou pelo menos engatar 2 vitórias. Então, já foi muito pior, eu acho que a situação é que agora, com a questão de você ter um rebaixamento, você começa a nivelar mais, começa a pressionar mais as equipes do fundo da tabela e quem não consegue se manter, infelizmente vai ter que buscar ou se readequar, né, à realidade, ou puxar um pouquinho aí as rédeas para tentar correr um pouquinho mais. E não aconteceu com a equipe do Caminha, né? E melhor para o Coutinho United, que para mim eu acho que é uma equipe que tem mais a oferecer para a terceira divisão em questão de competitividade, assim, sabe? Parece que eu acho que o Yokohama acabou ficando muito acomodado, que eu acho, com essa questão da terceira divisão não ter rebaixamento, e agora o Coach United vem um pouquinho mais com sangue no olho, vem com uma ideia de futebol um pouco mais atualizada. Eu acho que isso pode ser muito positivo para essa competição da terceira divisão que a gente quer ver cada vez mais forte, que com certeza vai fazer com que a segunda divisão seja mais forte e assim, consequentemente. Eu, particularmente, fiquei muito feliz com esse acesso do Coach United, porque é um time que eu já estava acompanhando os resultados desde antes deles subirem para a JFL, porque eu tenho uma relação com o coach, né? Participo de muitos eventos, já participei muito de muito evento da Associação de Coach aqui em São Paulo, de Osakoi também. Enfim, por causa disso e também porque na região de Shikoku, né, que é uma ilha lá no sul do Japão, um pouco para baixo lá de Kansai, de Hiroshima, a única província que ainda não tinha um time na J-League era Kochi, né? Já tinha em Tokushima, já tinha em Kagawa, já tinha em Ehime, 2 times em Ehime, aliás, né? O Ehime FC e o Imabari também. E só faltava Kochi, agora o Kochi United finalmente, né, teve até a chance de ser promovido direto, chegou a ficar até na liderança da JFL durante um tempo, mas conseguiu essa vitória aí
muito comemorada, né, pela torcida. Tava vendo os vídeos, né, dos torcedores. Quando terminou esse jogo em Yokohama, tinha muita gente chorando lá na torcida, porque eu até achei que ia ser bem difícil, porque eles empataram o primeiro jogo, né? Inclusive eles não jogaram em Kochi o jogo de ida. Um detalhe desses playoffs, aliás, é que tanto os playoffs de acessos da J2 e da J-Suri são só em jogo único, né? Mas esse com o time da JFL contra o penúltimo da J-Suri é jogo ida e volta, né? Não sei por que eles fazem esse regulamento diferente, mas enfim, era jogo de ida e volta. O primeiro jogo era do mando do Kochi, mas o jogo não foi em Kochi, foi em Kagawa, a província vizinha, lá no estádio do Kamatamare Sanuki. Acho que é coisa que acontece só no Japão, né? Porque nos estádios, né? Como os estádios são públicos, né? Não são dos times, os times têm que dividir o estádio com vários outros eventos que o governo monta, que a prefeitura monta, que alguém vai lá e aluga o estádio. Então, às vezes, quando tem um jogo assim que não estava no planejamento inicial, no caso um playoff de acesso que é definido com poucos dias ou poucas semanas antes, aí vai ver a data lá, o estádio já está ocupado com algum evento lá que eles vão fazer, e aí não dá para usar, que foi o que aconteceu justamente isso com o coach, né? Não pôde jogar em casa, teve que jogar o seu primeiro jogo fora. Teve até excursão, o pessoal alugou os ônibus, juntou os ônibus para ir para Kagawa. Deu até um público razoável, 3.000 pessoas nesse jogo, né? Pra esse Um playoff. belíssimo público. Um belíssimo público. A média, né, da JFL, que é no máximo 2.000, né? Que eles têm que ter esse mínimo, né, de 2.000 como um dos requisitos para ser promovido. Então conseguiram mobilizar bem o pessoal de coach para esse jogo. E no jogo de volta também, né? Tinha uma bela presença de torcedores lá no estádio do YSXT Yokohama, né, que é o mesmo do Yokohama FC, né, o Mitsuzawa, um estádio já bem tradicional do futebol japonês, né, até o Marinos joga lá às vezes. E como tinha empatado o primeiro jogo em 1-1, eu achei que esse jogo em Yokohama ia ser bem difícil, mas o Kochi United conseguiu fazer um gol logo no início, né, então já teve essa tranquilidade de fazer um gol logo no início. O Yokohama não teve tanta força para reagir, e no final, só nos acréscimos, né, que eles mataram o jogo, fizeram 2-0. Então foi bem legal ver a reação dos torcedores, até a forma como a torcida do Kochi United tinha, por exemplo, se você ver o escudo do time do Kochi, tem um peixe lá, né? Aquele peixe é o katsuo, que em português chama de bonito, que um dos pratos típicos de Kochi é o katsuo no tataki, que é esse peixe, né? O bonito, ele é levemente grelhado. Eu já comi esse em um evento aqui no Brasil, é muito bom. Se tiver a chance de comer esse katsuo, vale muito a pena. Tem no Festival do Japão, tem alguns eventos específicos da cultura japonesa. É um prato típico de Kochi, né? E é o peixe que tem no escudo do time. Tinha até torcedor lá com um boneco assim no peixe, um peixe gigante lá segurando o peixe. Então até a torcida também eles usam o Naruko, que é como se fosse como é que fala? Um negocinho que você balança e faz barulho, né? Que usa é, tipo isso, que eles usam na dança, né, no Yosakoi, e aí eles levaram pro estádio também, né, e durante a torcida fazer barulho, eles ficam balançando aquilo lá e faz mó barulho lá na torcida também, mais uma característica única, né, que só, só a torcida do Kochi United que faz isso, né, então acho bem legal ver esses detalhes, né, do futebol japonês que reflete também a cultura da região específica. E fico muito feliz agora de ver que mais uma província nova representada na J-League com o Kochi United. Muito bem, muito bem. Um bom tempo que é bem imerso aí na cultura japonesa. Aliás, bom tempo na cultura geral japonesa, né? Todas as províncias, todas as localidades do Japão. O cara é o mapa humano do Japão, né? Impressionante. Parabéns, bom tempo. E falando aqui, agora para fechar o programa, o que aconteceu na JFL? Nós temos aí duas grandes novidades que o Bom Tempo vai falar, que foi a permanência do Minebe Mitsumi, né? Conseguiu aí ficar no JFL e não ser rebaixado, embora tenha terminado na lanterninha.
E temos um novo time aí que subiu das regionais para jogar a JFL e entra no lugar do nosso querido Sony Sendai, né, Bom Tempo? Exatamente, né? No final das contas, não teve nenhum rebaixado, né? Porque teve o Sony Sendai que não vai existir mais, né? O time dissolvido, infelizmente por é, questões financeiras, né? A Sony decidiu não continuar com o time. Então acabou abrindo uma vaga aí e o time que seria rebaixado direto, essa vaga acabou ocupada pela ausência do Sony, né? Então o Minebeya Mitsumi, que foi o último colocado, só precisou jogar um playoff contra o Vonds Ichihara, né? O time da província de Chiba, que foi o vice-campeão, né? Dos playoffs lá das ligas regionais. Então eles conseguiram se manter. E teve o acesso, né, do Totig City, mais um time novo, né, além do Coach, o Coach que ficou em segundo lugar, então passou pelo playoff, e o Totig City, que foi o campeão da JFL, avançou promovido, né, automaticamente. Teremos agora dois times, né, da região, da província de Totig na J-Suri, até porque o Totig SC, que já é o time mais conhecido, né, que já está há muito tempo, né, na J-League, estava na J2, foi rebaixado esse ano, então a gente vai ter derby de Totig na J-Suri ano que vem, o Totig City contra o Totig SC. Acho que poderiam ser um pouco mais originais, né, mais criativos nos nomes, né, mas enfim, mais uma rivalidade aí chegando pro futebol japonês. E já que você é um fã de lamen, né? Eu sei que você gosta muito de lamen, vou deixar aí para você apresentar o novo membro da JFL. Eu esqueci qual é o segundo nome do time. Você lembra que era Asuka. Qual que era o Asuka, final do nome? Asuka o quê? Asuka Lamen. Não, não. Esse aí fica em São Paulo, né? Ah, mas me deu um branco aqui. Eu sei que era Asuka o primeiro nome. E eu fiz a piadinha com você sobre seu vizinho aí que faz um lamen muito gostoso. Aliás, fazendo uma propaganda grátis aí pro Asuka Lamen. E me lembra também a Asuka do Tekken, né? Que é a neta do Heihachi lá. E tudo mais. Mas o nome, cara, do time me fugiu agora. Assim, O UFC deu da branco. de Nara. Asuka FC da província de Nara. Asuka FC de Nara. Rivalzinho do Nara Club, será? Será, né? E temos aí o Asuka FC, que não tem a ver com lamen, tem a ver com futebol, mas também não tem a ver com Tekken. É um novo time aí promovido para jogar a nossa querida JFL vindo das regionais. Bom, galerinha, a gente não falou nada ainda do melhor jogador, dos awards, toda a premiação, porque a premiação oficial da D-League sai amanhã. Estamos gravando aí na segunda-feira, mas não se preocupem, vocês não vão ficar sem nada, porque teremos os nossos awards na semana que vem, com a nossa premiação, com os nossos jogadores e tudo mais, como a gente faz todo ano, né? Tiagão, alguma coisa que você queira comentar aí da JFL? Faltou alguma coisinha? Imagina, acho que foi tudo bem tranquilo, a gente falou bastante sobre JFL. Eu não, eu acho que esse é o seu segundo ano, ou é o primeiro que a gente fala sobre JFL ano todo, mas é bacana a gente ter adicionado, né, esse mais um campeonato. Eu acho que esse foi o primeiro ano, né, que a gente falou inteiro sobre JFL, né, Ah, Elias? inteiro sim, inteiro sim. Esse é É, o segundo inteiro. que a gente fala, que a gente pegou pela metade, porque me perdão agora, me perdoem, mas eu não lembro qual foi o ouvinte que deu essa sugestão pra gente. E Uhum. você lembra o nome? Não lembro agora, mas é que ele Eu, falou, ó, vocês comentam sobre a J3, por que vocês não falam da JFL também, né? Eu não JFL lembro. Eu tem chuto que pode ser o Barbino, né? Porque o Douglas Barbino teve alguns anos pode. que ele mandou áudios pra gente falando sobre ligas regionais, sobre JFL. Então eu imagino que foi nessa linha, assim, do Barbino. A galera que gosta de futebol mais alternativo dentro de futebol japonês devem ter comentado também. Não me lembro também exatamente quem, mas realmente teve realmente essa galera que perguntou, né, sobre JFL pra gente em algum momento. Isso, porque aí no comentário, ó, o Carlson tá indo jogar lá no Suzuka com o irmão dele lá de treinador, comentem mais sobre o fato e tal. Daí no Uhum. fim o Carlson foi emprestado para Portugal, lá, não teve que Sim, sim. falar muito, né? Mas enfim. Bom tempo.
Muito obrigado por hoje. Quer falar mais alguma coisinha? Já que você falou do caso aí, né? Vale mencionar aí a temporada, né? Do caso jogando lá no Atlético Suzuka, né? O time que parece que tem crise de identidade, né? Tá sempre mudando o nome, sempre mudando o escudo. O caso chegou a participar de 12 jogos, né? Geralmente a maioria deles ele entrando lá no segundo tempo, não conseguiu fazer nenhum gol, mas pelo menos serviu para fazer aquele marketing lá, né? Chamar atenção. Inclusive teve até um jogo no Cocuritz, acho que foi a última rodada que o Suzuka foi jogar contra o time do Thiagão aí, né? O Shinjuku, o Criação Shinjuku. Acho que foi numa das últimas rodadas, né? Mas acabou que fizeram todo o marketing lá pro Kazu, né? Pra chamar público pro jogo. E no fim das contas, o Kazu nem foi relacionado para esse jogo. Então o pessoal ficou meio decepcionado, né? Mas JFL é uma coisa que a gente vai ter que falar cada vez mais, até porque agora acabou a mamata, né, da J3. Agora tem rebaixamento da J3 para JFL, uma coisa que desde que criaram, né, a terceira divisão da J-League não tinha. Então agora, esse ano, como chegou no limite de times, né? 20 times na J1, 20 na J2, mais 20 na J3. Então eles não pretendem aumentar o número de divisões profissionais, ao invés disso, é fazer essa integração maior da J3 para a JFL, que vai ficar cada vez mais uma liga com a cara de J-League, porque os times rebaixados vão ficar lá, né? Vai ter sempre times rebaixados, um direto e mais um playoff, né? Como a gente já falou, o ISC Yokohama foi rebaixado pelos playoffs. E teve também o Iwate Grudia Morioka, time que foi rebaixado direto, porque foi o último colocado da terceira divisão. Então vão disputar aí a JFL ano que vem. Esses dois times rebaixados da terceira divisão. Então a gente vai ficar cada vez mais de olho na JFL por causa disso, né? Times que a gente já acompanhava da J3 agora jogando a JFL e a partir de agora, esse rebaixamento e acesso aí mais acessível, né? Até porque cada vez mais times, né, buscando a licença para subir, né? O Reiluk Shiga também é um time que chegou perto, né? Ficou em quarto lugar na JFL. Inclusive, eles são da província de Shiga, né? Lá em Kansai. Eu passei lá no estádio deles, e o estádio deles foi reformado esse ano, tá lá. Um estádio pequeno, mas tá muito bonito, novinho em folha, já pronto, né, para o time que já tem a licença da J-Surina, só falta subir dentro de campo. O Vertien Mia, né, time da província de Mia, que ficou em quinto lugar, também é um que está aí buscando o acesso para a J-League. Então, cada vez mais, né, vai ter esse acesso, né, times que estão se preparando, né, e ainda mais com a saída do Sony Sendai, né, porque além do Sony Sendai, né, o Sony Sendai e o Honda FC, né, aqueles times que a gente já sabe que são 100% amadores, que não tem nenhum interesse, né, em subir para a J-League, querem continuar com o status de amador, mas os outros não, né, a tendência é os outros times buscarem essa licença e pode ser que continue assim, né, todo ano agora, 2 times subindo e 2 times caindo da J-Suri para a JFL. Uma coisa que eu lembrei que queria perguntar para você, que eu e o Thiagão, a gente discutiu semana passada, com um assunto muito polêmico, que inclusive você já fez texto lá nas suas páginas. Queria saber, meu tempo, eu e o Thiagão, nós ficamos muito indignados, eu acho que você vai ter a mesma opinião. Você é do time indignado ou do time animado sobre Red Bull Omiya? Nessa transformação aí, a gente falou sobre a perda de identidade do clube, das cores, da tradicionalidade da equipe, né? Que se vendeu pela modernidade. Queria saber a tua opinião, fala o pessoal mesmo, se você achou um absurdo, se você achou bacana, né? Essa nova franquia, dessa vez atingindo até o futebol japonês. É lamentável, né, a gente ver que o time tá perdendo sua identidade, né? Acho que ainda não acabou, né? Pode vir mais ainda, porque a gente não sabe como é que vai ser o uniforme, se vai continuar com o uniforme laranja, se vai ficar mesmo totalmente Red Bull, se vão tirar os mascotes, enfim, tem muita coisa ainda que ainda não revelaram pra gente, então a gente tá meio, principalmente o pessoal lá de Saitama, torcedor, tá meio preocupado com o que vai acontecer, mas também meio que não tinha muito para onde correr, né? O time estava numa situação financeira bem delicada, né?
não tinha muito como se reforçar, então pensando em voltar no mínimo o patamar que o time estava antes, né, que o Mia chegou a ser que o time fica várias temporadas na J1 sem cair, igual, mais ou menos igual era o Sagan Tosu, né, até antes do rebaixamento. Chegava a fazer frente com o Urawa Reds nos derbys, derby de Saitama era bem animado, então pensando nisso, né, de ter um time forte, acho que vai ser positivo para o time, mas essa perda aí da identidade, que a gente ainda não sabe até onde que vai, né, pelo menos manteve o nome, o Miardija, né, só colocou um RB ali, mas se mudar as cores, mudar os mascotes, já mudou o escudo, né, enfim, é um pouco triste, né, a gente ver isso que tá acontecendo. Eu particularmente não tô muito animado com o futuro do Omiya, não. O Omiya tem 3 caminhos, né? O que aconteceu aqui no Brasil com o Bragantino, que começou o primeiro ano ainda com as cores do clube, com o escudo do clube meio transformadinho, e depois se Red Bull usou de vez, né? O segundo caminho é virar de uma vez o Red Bull e ficar nisso. E o terceiro caminho, que eu acho impossível, que é o time ser comparado pela Red Bull e continuar sendo uma equipe tradicional, como aconteceu com o Leeds United, né? O Leeds United foi aí pego aí nessa onda, mas devido à sua história riquíssima, a torcida bateu o pé, barrou, e a equipe não se transformou em uma Red Bull, mas tem o nome lá, tem o dono Red Bull, patrocínio e tudo mais, mas eu acho muito difícil da equipe do Omiya ter esse poder, porque a torcida não tem esse poder, não tem toda essa história. Eu acho que vai acontecer igual aconteceu com o Bragantino, né? Um ano de adaptação e depois o capitalismo Red Bullístico vai absorvê-lo de vez. Uma pena, né? E mais uma vez, Bom Tempo, muito obrigado aí por sua participação no programa. Infelizmente a torcida do Omiya não tem esse peso, né? Se fosse a do Urawa, por exemplo, até a do Kashima, de jeito nenhum que eles não iam deixar de jeito nenhum acontecer uma coisa dessas, né? Mas infelizmente a do Omiya ainda é uma torcida pequena, né? Bastante apaixonada, mas pequena, né? E bem, muito obrigado aí, foi muito legal participar desse programa aí. E logo tem mais, né? Logo vem os nossos awards. Esperem e verão. Tiagão, mais uma vez, muito obrigado aí por essa semana. Achei importante pegar nossa opinião aí, a opinião do nosso querido Bom Tempo, né? Agora temos o trio completo, revoltado com o falecido Esquilinho Traiçoeiro, né? De tempos em tempos a gente fica revoltado com alguma coisa, né? Eu vi vocês falando sobre essa questão, né, do Omiya que já falamos. A gente tá falando anteriormente sobre a terceira divisão, e eu lembro de anos atrás, inclusive a gente viu o começo da terceira divisão, viu tudo que passou, né, na J3, desde o do famigerado da seleção sub-22, né? Seleção. Depois para os times do Gamba e do Cereço sub-23. Se não me engano, era a seleção sub-23, né? Era o Japan sub-23, depois virou a equipe do Gamba e Cereço sub-23. A gente todo ano revoltado com essas equipes. Meu Deus, que. Né? Os afastados, Exato, né? os negros jogavam lá também. Sim, aí, né? E também tinha a equipe do UFC Tokyo também, sub-23, e aí toda aquela bagunça que é a terceira divisão, e todas as equipes que foram surgindo lá, inclusive Matildas Elvas surgindo, né, no primeiro ano de J3, e aí foi tudo acontecendo, os primeiros rebaixados, e agora estamos falando dos primeiros equipes da terceira divisão rebaixadas para o JFL, e as primeiras equipes que subiram, né, por ainda mais méritos, né, e playoffs, agora para disputar 2025 um campeonato cada vez mais profissional. Então a gente viu muita coisa acontecer e mais agora essa nova etapa da terceira divisão e também essa nova etapa da história do Omiya, que ainda assim é muito difícil de engolir. E eu já falo para vocês, pode esquecer mascotes a médio prazo. Para a pós-temporada, acho que já pode esquecer questão de uniforme. Eu acho que o laranja vai ser aquele uniforme 3 que os caras vão vender caríssimos, né, para ser utilizado em um dos jogos. Realmente, o futuro do Mia é bem complicado. Mas estamos junto. Semana que vem tem mais. Forte abraço a todos vocês e até semana que vem. Mas é isso aí, galerinha. Voltamos na semana que vem com os nossos awards, nossas premiações e Yonomaru levando o melhor futebol japonês para vocês. Valeu, galera. Até semana que vem. Forte abraço. Tchau, tchau.
Sayonara.